Bora lá, vestibulando, o professor Maurício Lima para mais uma dica para você. E hoje a gente vai falar sobre prismas, bem simples. Prismas é um assunto bem bacana para a gente trabalhar hoje. Vamos lá? Vem comigo? Toda vez que eu vou falar em prisma, eu quero que você pense no prisma com algumas características. O que faz de uma figura ser identificada com a ideia de prisma? Só observa para essas figuras aqui. Se você observar essas figuras, você tem o quê? Você tem pelo menos duas bases que são o quê? Congruentes e paralelas. E essas bases, elas se estendem ao longo de todo o meu sólido. Isso é o que faz a característica de um prisma. Isso é o que diz que essa figura é caracterizada com o nome de prisma. Mas Maurício, o que dá nome para esses prismas? Vai ser exatamente a base deles. Se você observar para esse primeiro polígono, eu quero que você entenda que o nome dele é prisma de base triangular. Exatamente porque a base dele é um triângulo. Se você olhar para essa outra figura, eu quero que você observe que o nome dela vai ser prisma de base hexagonal. Exatamente porque a base dela é um hexágono. Tá legal? Mas bora trabalhar com alguns prismas mais conhecidos para a gente poder identificar algumas coisas importantes. Olha só. Se eu pensar nessas duas figuras, o cubo e o paralelepípedo reto-retângulo, que eu não gosto muito de chamar desse nome, eu prefiro que você chame de um nome mais tranquilo, chama ele de caixinha, tá legal? Então observa, no cubo eu quero que você olhe que todas as arestas vão ser todas o quê? Iguais, ou seja, todas essas linhas que formam um cubo são iguais. Se aqui for 2, aqui é 2 e aqui também vai ser 2. No paralelepípedo, que eu chamo de caixinha, eu quero que você entenda que aqui você tem três medidas que normalmente seriam diferentes. Então eu quero que você observe que aqui eu tenho um valor de A, eu tenho um comprimento A, eu tenho uma largura B e tenho uma altura C. Tá legal? Outras coisas importantes da gente identificar é observar que ele tem aquela mesma ideia de ter pelo menos duas bases congruentes e paralelas. E além disso, eu preciso observar que eu tenho algumas coisas importantes. Por exemplo, essa linha aqui faz parte da lateral do meu prisma. Então eu vou chamar ela de quê? Aresta lateral. Aqui eu tenho o que eu chamo de face. É toda essa área aqui, ó. Isso é face, isso aqui em cima é face, é face. Só que essa face, por ela estar na lateral, eu chamo ela de quê? Face lateral. Bem aqui embaixo eu tenho algumas arestas que formam a minha base. Então com certeza eu vou chamar de aresta da base, tá ok? Eu tenho outros elementos, como por exemplo, esse pontinho bem aqui, ó, que está unindo as minhas arestas, que eu chamo de quê? Vértices. E assim sucessivamente. Tá legal? Vamos começar a trabalhar mais especificamente cada um desses sólidos? Vem comigo? Se eu for trabalhar esses sólidos, eu preciso saber identificar a área da base, eu preciso saber identificar a área lateral, eu preciso saber identificar a área total e também preciso saber identificar o meu volume. Tá legal? Então bora lá. Se eu pensar no cubo, só lembrando para você que no cubo eu tenho todas as arestas o quê? Iguais. Então se bem aqui for 2, aqui é 2 e aqui é 2. Outra coisa importante é eu pensar no cubo, na primeira coisa eu pensar em volume. Toda vez que eu vou trabalhar com o volume do cubo, eu quero que você pense que volume é aresta elevado ao cubo. Só lembrando, se aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 2, bastaria que eu fizesse 2 elevado ao cubo. E quanto é 2 ao cubo? 8. Tá legal? 8 unidades de volume. Tranquilo? Então bora lá. Se eu pensar no volume, eu quero que você pense mais uma vez numa formulazinha aqui, ó. Área da base vezes a altura, porque eu quero que isso fique na sua cabeça. Área da base vezes a altura, porque você vai observar em diversos vídeos que a gente está fazendo com você, que essa fórmula ela se repete. Então eu preciso que ela fique introjetada em você, tá legal? Então observa, área da base vezes a altura. Quando eu penso em área da base, mais um conceitozinho, vai ser eu pensar apenas na base. Se aqui é A e aqui é A, como é que fica a área da base? A vezes A, tranquilo? E tudo isso multiplicado pela altura, só que a minha altura também vai ser o A. Então observa, vai ser A vezes A, que é a minha área da base, vezes a minha altura que também é o A. Por isso que a fórmula fica A elevado ao cubo. Tranquilo isso? Beleza? Outra coisa importante de eu pensar aqui é que eu preciso planificar essa figura. E para planificar essa figura, eu preciso identificar da seguinte forma. Observa que essa parte do meio vai ser exatamente a minha lateral. E aqui eu tenho duas outras partes que eu chamei de base e aqui eu chamei de tampa. Mas você sabe
Porque essa tampa é a mesma base, porque a base ela vai ser exatamente congruente e paralela. Beleza? A ideia de prisma. Aí eu quero que você entenda. Para calcular a lateral, como é que eu faço? Basta que eu calcule a área de uma face, e multiplique ela por quanto? 4. Pronto, fácil, fácil, área lateral. Outra coisa, se eu quisesse trabalhar com a área total, o que eu faço? Eu pego a área lateral e somo com umas 2 vezes a área da base. Entenda da forma como você quiser. Eu quero que você saia desse vídeo entendendo como é que a gente calcula. Eu não quero que você saia cheio de fórmulas. Eu quero que você entenda. Porque à medida que você entender, vai ficar muito fácil trabalhar com essa matéria. Tá beleza? Tranquilo? Então isso daqui é falar de cubo. Falamos primeiramente de volume, falamos de área da base, falamos de área lateral e falamos de área total. A partir daqui, eu vou trocar a figura e vou passar para o meu paralelepípedo, reto, retângulo. Só que no paralelepípedo, eu não vou utilizar somente A, B e C. Eu vou utilizar medidas para que você enxergue melhor, para que fique mais palpável para a gente. Então, bora lá? Se eu fosse pensar nessa figura e quisesse calcular com você a área da base. A área da base, eu vou pensar apenas na base. E a base aqui eu já consigo observar que isso daqui é um retângulo. Se é um retângulo, o que você faz para calcular de retângulo? Multiplica as medidas, ou seja, base vezes altura. Ou seja, você vai fazer 3 vezes 4 ou 4 vezes 3. Portanto, a minha área da base vai ser eu multiplicar 3 vezes 4. E isso daqui para a gente vai dar quanto? 12 centímetros quadrados. Tá beleza? Tranquilo? Outra coisa também muito importante de eu calcular aqui é o que eu chamo de volume. Aí lembra que eu falei para você? Volume do cubo é aresta elevado ao cubo. Só que lembra que eu destrinchei? A gente trabalhou que volume é a área da base vezes a altura. Exatamente por isso. Para que a gente não venha trabalhar uma fórmula para um cara, outra fórmula para o outro, eu quero que você trabalhe com tudo junto. Tudo junto fica mais fácil. Tudo junto e misturado. Tá beleza? Então bora lá. Área da base vezes a altura. Área da base, você já sabe calcular. É 3 vezes 4. Vezes a altura, que é quanto? 6. Então, quando você fizer essa continha, 3 vezes 4 vezes 6, você vai chegar a um resultado que vai dar quanto? 72 centímetros cúbicos. Só lembrando, volume vai estar sempre em centímetros cúbicos, metros cúbicos. Por quê? Porque trabalha exatamente com 3 medidas. Tá legal? Mas não deixa de ser aquilo que você vê nos livros, que é o multiplicar A vezes B vezes C. Mas eu quero que você entenda como área da base vezes a altura. Beleza até aqui? Tranquilão? Então pronto. Calculamos a área da base, calculamos o volume. Agora eu preciso calcular com você o que eu chamo de área lateral. Área lateral. Então bora lá. Para calcular a lateral, eu quero que você pense comigo mais uma vez. Não decora a fórmula, não pensa em fórmulas que tem livro. Eu quero que você olhe para a figura, que a figura vai responder para você. Tá legal? Então observa. Nessa figura, eu tenho essa face aqui. Faz ou não faz parte da lateral? Faz. Isso que eu pintei em verde, eu quero que você observe que essa mesma face, ela tem lá na parte de trás. Sim ou não? Sim. Aqui eu tenho essa face e lá atrás eu também tenho essa mesma face. Tranquilo? E essa face eu vou chamar de A1. Posso ou não posso? Posso. Então eu posso dizer que a minha área lateral ela vai ser dada por algumas formulazinhas que a gente vai trabalhar. Só que identifica, aqui do lado eu também tenho uma outra face que eu pintei de amarelo. Só que pensa comigo, essa face de amarelo, ela só está aqui? Não. Ela está aqui do outro lado também. Ou seja, eu tenho esse cara aqui e tenho esse cara aqui. Eu tenho o cara de verde aqui na frente e tenho o cara de verde lá atrás. Então eu quero que você observe que esse de amarelo eu vou chamar de A2. Você já conseguiu perceber aonde é que eu vou chegar com isso? Para que você entenda que a área lateral vai ser o quê? 2 vezes o A1. Maurício, por que 2 vezes o A1? Porque A1 aqui na frente, A1 lá atrás. Mas 2 vezes o A2. Por que 2 vezes o A2? Porque eu tenho o A2 aqui do lado e o A2 aqui do outro lado. Tá legal? Essa é a ideia que eu quero que você observe. Se você olhar para uma caixa na sua casa, pegue uma caixa de remédio. Você vai observar que uma face vai ser igualzinha do outro lado. A face da frente vai ser igualzinha à face de trás. Tranquilo? É isso que eu estou fazendo aqui para que você entenda. Aí, bora lá. Para calcular esse cara que eu chamei de A1, eu posso muito bem trabalhar com base vezes altura, já que o meu A1 é um retângulo. Então eu vou multiplicar 4 vezes 6. 4 vezes 6.
E depois eu vou calcular o meu A2. Para calcular o A2, eu também tenho um retângulo, só que nesse retângulo eu tenho 3 vezes 6. 3 vezes 6. Aí eu vou calcular 3 vezes 6. Fazendo essa continha com você, eu vou chegar no seguinte resultado, que a minha área lateral vai ser o quê? 48, 2 vezes 4 vezes 6, mais 2 vezes 3 vezes 6, que vai dar 36. Fazendo essa continha com você, 48 mais 36, isso vai dar quanto? 84 centímetros quadrados, tá ok? Isso é o que eu chamo de área lateral. Beleza? Calculamos com você a área da base, calculamos com você volume, calculamos a minha área lateral, só está faltando o que? A área total. Mas tu já entendeu a malandragem, já sei que você sabe que a área total, basta eu somar quem? A área lateral mais o quê? 2 vezes a área da base. Só lembrando que eu tenho uma base aqui embaixo e tenho outra base aqui em cima. Toma cuidado com a questão que ele vai colocar para você. Ele pode dizer para você que ele não vai usar a parte de cima, ele só vai usar a parte de baixo. Ele vai dizer para você que aqui na parte de baixo ele não vai usar. Então você tem que tomar esse cuidado na hora de trabalhar com essa ideia de 2 vezes a área da base. Tá legal? São cuidados que a gente tem que tomar para a nossa prova. Beleza? Bora para mais uma coisa? Falar ainda do paralelepípedo, falando diagonal do prisma e diagonal da base. Olha o que eu quero que você entenda. Se você observar aqui na base, a base ela tem um negocinho que eu chamo de diagonal, que aqui eu vou chamar de Dzinho, diagonal da base. Essa diagonal vai ser exatamente esta medida que eu estou traçando aqui, e essa medida eu chamei de D. Entenda comigo. Se você observar que esse lado aqui é 3, você concorda comigo que esse lado é o mesmo daqui de trás? Sim ou não? Sim, né? Então eu já sei que aqui também vai ser 3. Só que observa, lembra que isso daqui de baixo era um retângulo? Se é um retângulo e eu dividi no meio, eu formei 2 triângulos. Só que esse triângulo que eu formei é um triângulo retângulo. Mais uma vez o titio Pitágoras aparecendo. O que diz o titio Pitágoras? Quadrado da minha hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas acho que você já percebeu, né? 3, 4 e 5. Tranquilo? Maurício, eu não percebi esse 3, 4, 5. Não tem problema. Use o teorema de Pitágoras, dizendo que Dzinho ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Se você fizer essa continha aí, você vai chegar que o Dzinho é igual a 5. Ou seja, a minha diagonal da base vai ser exatamente igual a 5. Tranquilo até aqui? Vamos falar agora de diagonal do prisma. Diagonal do prisma. Para falar de diagonal do prisma, eu quero que você observe que eu vou traçar uma medida que vai sair de um lado do prisma e vai até lá o outro lado do prisma. Ou seja, ela vai atravessar todinho o meu prisma. E essa medida eu chamo de quê? Diagonal do prisma. Tá legal? Essa medida vai ser exatamente um cara que ele vai estar em amarelo aqui pra gente, ó. Essa diagonalzinha. Só para que você enxergue, eu vou trazer essa figura para fora. Trazendo ela aqui para fora, eu quero que você identifique que esse vermelho aqui é a minha diagonal da base. Esse cara que está em amarelo é a diagonal do prisma. E esse cara que está pontilhado aqui vai ser exatamente o que? A minha altura. Ou seja, vai ser os 5, 6 e o D. Se eu aplicar mais uma vez o teorema de Pitágoras, olha o que vai acontecer. Dzão ao quadrado, ou seja, o quadrado da minha hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 6 ao quadrado, 36. 5 ao quadrado, 25. Então vai ficar 36 mais 25. Fazendo esse cálculo com você, eu vou chegar que Dzão ao quadrado é igual a 61. Se o Dzão está ao quadrado, eu passo uma raiz. Então vai ficar que D é igual a raiz quadrada de 61. Tá legal até aqui? Esses são os principais tópicos que você precisa saber do cubo e do paralelepípedo reto retângulo para fazer uma prova bem legal. Tá beleza? Valeu!